Tô aqui com o Frajola. Frajola, um prazer encontrar você. Esses eventos são bons que a gente encontra os amigos também. Inclusive aqueles que a gente demora de encontrar. Eu queria aproveitar a gente tá no meio, a gente viu esse ano, tava todo mundo pessimista, que os Estados Unidos ia voar e Brasil, acabou-se a bolsa no Brasil. Então eu vou perguntar para quem entende, Frajola, que é dos maiores operadores de bolsa, está do mercado, 40 anos já. 45 anos agora, é 1º de dezembro. Você entrou engatinhando no mercado. Exatamente. Agora, dá para ganhar dinheiro com renda variável no Brasil ou acabou esse terreno, já é passado? Não, para mim ainda mantenho, a renda variável para mim é o foco. Eu sou fã dela na veia, eu posso falar que tem a renda variável na veia, que o mercado dá para você fazer muita coisa com ela. Porque às vezes você não fica engessado naquela taxa, né, de um CDI, de alguma coisa assim, 12, 15, 13, vai, 102, 110, 112%, 120%. Não. Renda variável, você já monta a sua operação, já sabe quando vai puxar. Se o mercado já se puxa muito mais ainda. Inclusive, depois eu vou te mostrar para falar que isso é verdade. Tanto creio em renda variável, que a nossa carteira deu 392% de ano a ano de renda variável. Acho que o pessoal ainda, quando começa a entrar no mercado, ele enxerga a renda variável em duas pontas, né? Ou o camarada vai para day trade ali olhando o gráfico, ou ele vai comprar uma ação para ficar. E pouca gente, a galera demora até chegar nas operações estruturadas. Exatamente. Contar as pontinhas, porque muito do que você faz também. Exatamente, né? Eu faço brinco muito com as opções, né? Então dá para fazer muito call, cola. A gente brinca com o mercado de derivativos, que é o que a gente aprendeu, né? No old school. Então, para mim, renda variável ainda é o que mais manda no mercado. Fazer um collar, fazer aquela travinha de alta, travinha de baixa, achar aquela travinha de baixa que você recebe para montar. Exatamente. Que nem todo mundo, o dólar a 7, a 8, lá. Fizemos ao contrário, fizemos uma operação muito boa e fizemos uma estruturada com Bova 11. Então não teve como errar, né? Aquele negócio também, não dá pra você ir pra brincar com opções sem conhecer as gregas, né? Exatamente. Você vai ir, tem que levar a brincadeira a sério. A sério. Eu gosto de falar o seguinte, né, o mercado é soberano, então você tem que entrar com respeito e saber o que você vai fazer no mercado. Sem educação financeira não adianta. Vai bater a nave como a gente brinca, né? Entrar com essa frase é muito boa. Tem que tratar o mercado com respeito. Aí ele vai te respeitar também. Exatamente. Porque muita gente não sabe nem, entra no mercado, vou comprar, vou vender, sem saber o que está fazendo. Lá nós não, nós entramos certo, sabendo o que vai fazer, administrando bem e sem risco. Sempre um prazer encontrá-lo. Prazer todo meu Filipão. Espero que venham novos projetos aí, você vai me atualizando, vai conversando com a gente. Vamos ter uma surpresa aí. Maravilha, prazer. Estamos aqui no Advisor Talks e falando com uma das embaixadoras aqui do evento, a Bianca Azevedo. O que você está achando do evento e foi como você estava esperando? Nossa, foi mais do que eu imaginava, né? É uma honra representar as mulheres aqui no evento, como embaixadora principalmente. Ter feito o agradecimento em nome dos embaixadores foi sensacional, assim, uma experiência épica para mim. E eu acho que é isso, né? O Advisor Talks é isso, deixar esse legado, a gente propagar cada vez mais a educação financeira e levar tudo que a gente está absorvendo aqui de conteúdo, que é riquíssimo, para as nossas assessorias, para os nossos clientes e também para as outras casas, né? A gente ter esse network de valor, eu acho que isso é enriquecedor. Esse network de valor, gostei desse depoimento. Deixa eu te perguntar, a gente está tendo painel agora justamente de investimentos no exterior e uma dor que eu vejo do investidor é o investimento constante no contrapé. Então quando o dólar sobe, o investidor quer comprar lá fora. Quando o dólar cai, ele não quer comprar lá fora. Como isso impacta na carteira de investimento global e como evitar isso? Exatamente, o que eu vejo no dia a dia, né? Eu acabei de voltar de uma imersão agora em Nova York e a gente estava falando com os banqueiros lá, né? Os maiores banqueiros das maiores operações do mundo. E o quanto os investidores não entendem que ter dólar na carteira é um hedge, né? Uma proteção. Cerca de 20% ali mais ou menos do que a gente consome é dolarizado. Então a gente precisa ter
dólar na carteira, independente, né, da onde a gente vai aplicar, mas dólar é um meio, né, não é um fim, então é um meio de aplicação para justamente a gente se proteger dos consumos que a gente vai ter futuramente. Então é imprescindível e eu acho que a visão é muito de longo prazo, é levar isso para o cliente, né? Essa educação financeira de que ter esse percentual na carteira faz ele ter esse tipo de proteção, não só do viés do dólar, da moeda, mas sim da parte geográfica, sim da parte de diversificação de produtos, acesso a outras opções que a gente não tem aqui, por exemplo, as Big Techs, né, que a gente não tem aqui, empresas tão relativas. Então isso agrega valor no portfólio do cliente, essa diversificação de moeda geográfica, de mercado. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar. E o que influencia na carteira do cliente, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele erra, o cliente quando ele faz esse tipo de trade, faz esse tipo de compra, quando o dólar está lá no topo, ele não enxerga o carrego da moeda, né? O legal é ele entender que a carteira tem que ter a exposição ao dólar a um longo prazo. Isso faz com que o percentual de ganho dele agregue valor ao longo do tempo. Então é importantíssimo ter exposição ao dólar. A gente sabe que um dos grandes desafios no Brasil é justamente a educação financeira. Exato. E se é difícil acompanhar os ativos locais, que dirá acompanhar ativos no mundo inteiro? A gente tem 400 papéis aqui na Bolsa Brasileira e 10 mil papéis facilmente em bolsas americanas, né? Então o que eu queria trazer de provocação também? Ok, vou investir lá fora, mas eu vou investir, como é que eu vou ficar acompanhando esse tipo de ativo? Como é que o investidor que quer começar a se internacionalizar, quer começar a ter um percentual da sua carteira em dólar, pode traçar esse investimento, mas sem ser leviano quanto à falta de educação financeira que normalmente ele vai ter? Exatamente. Hoje eu acho que a Valor traz muito isso e temos vários outros players também que trazem relatórios riquíssimos de informação. Então, por exemplo, nas minhas assessorias, eu tenho um acompanhamento onde eu mando para os clientes os relatórios mensais, onde tem as principais notícias do mercado, para ele se atualizar, para ele ter informação relevante, de valor e a prontidão ali no próprio WhatsApp dele. Então, assim que sair o relatório, por exemplo, do Arthur Wichmann, que é a casa onde eu estou, eu já mando para os clientes. E ter esse acompanhamento, eu acho que do assessor também sempre está ali de prontidão e consumir cada vez mais esse conteúdo. Por exemplo, nessa minha imersão que eu fiz, foi justamente para trazer esse valor para os clientes na minha assessoria. Englobar e trazer mais conteúdo de forma parruda, informação mais precisa, informações mais concretas, trazer uma diversificação, uma personalização que muitas vezes os clientes não conhecem aqui no Brasil e que a gente tem acesso lá fora, mas ainda não é muito disseminada essas informações, né? Então é só a gente estudar um pouco mais, consumir um pouco mais que a gente consegue agregar isso. E os ETFs? Eu gosto bastante dos ETFs. O que eu gosto de trazer para os clientes é a educação financeira e vender principalmente eu gosto de trazer para o cliente a estrutura, a ideia, né? A ideia do que é, trazer a informação do que é, trazer a educação financeira para ele, mas sem falar do produto. Porque quando você vende a ideia, quando você vende a lógica na sua assessoria, você traça uma linha de raciocínio e vende a lógica para o cliente, fica mais fácil dele entender o que ele quer contratar. E aí fica mais fácil da gente incorporar, lógico, respeitando o perfil de cada investidor, respeitando o API, né, o suitability, a proporção também que ele pode ter disposição em cada fundo. Então isso a gente vai moldando de acordo com cada assessoria. A ideia do asset allocation antes do produto, né? Exatamente, né? Não ter viés de produto. Eu acho que agora com a consultoria a gente está trazendo cada vez mais isso, né? Não ter viés de produto e sim fazer o que é melhor para o cliente, independente da casa, independente da estrutura, mostrar o asset allocation de fato, mostrar o financial planner para ele, o que cabe, o que vai trazer o retorno que ele espera, e isso agrega muito valor em todas as assessorias.
eu tendo a chance aqui de falar com o Fernando Kubut, que eu sigo no LinkedIn há muito tempo, e eu acompanho os conteúdos dele, então se eu tenho uma pergunta fácil, geralmente faço perguntas difíceis. Então vai, manda. Mas dessa vez vou fazer uma pergunta fácil. Qual que é a pergunta? Stock picking ou ETF? Tá fácil, hein? Esquece Stock Pick, vai nos ETFs. Stock Pick é do passado, vai para os ETFs aí que é o caminho. Agora, uma outra coisa, você tem conversado bastante, e foi um dos temas aqui de Advisor Talks, que é sobre a estrutura de remuneração e o problema do incentivo, os conflitos de interesse ou não. Como é que você enxerga esse movimento de mercado e como é que está sendo a própria movimentação de, inclusive, os próprios assessores de investimento, muitas vezes migrando de um formato tradicional para o fee-based? Eu acho que é a tendência, é que nem você vai no médico. O médico tem o mesmo médico pode trabalhar, você pagando para ele diretamente, ele sendo o mais imparcial possível, ou o cara que fala que é de graça está ganhando comissões do medicamento que ele receita para você. Qual que seria? Eu vou no que eu pago. O que você paga, ele é mais imparcial, certo? Sem dúvida. Então, esse é o caminho. E o médico também acho que gostaria de trabalhar nesse modelo, né? Só que na medicina não pode trabalhar no modelo em que ele ganha comissão, não poderia. Na assessoria você pode, mas qual que é o modelo que fica mais tranquilo para o assessor trabalhar? Com certeza no modelo que ele não recebe comissão e recebe por um percentual fixo da carteira e devolve a comissão de volta para o cliente. Então é isso. Então a tendência é essa, e o ETF vai bombar por quê? Quando ocorrer esse modelo, porque hoje o ETF não paga nada de comissão. Então você trabalharia de graça? No Valor Pro? Valor Pro, trabalha aqui, divulga a minha plataforma, eu vou te pagar R$0. Não ia trabalhar, mesma coisa com os ETFs, a mesma lógica. E nessa linha de construção dos ETFs como modelo perene, a gente consegue. Acho que o pessoal tem muito preconceito de ETF ser aquela gestão toda passivona. Tá. E não, você pode fazer alocação setorial também. Não, né? Pode fazer setor. Tem ETFs que seguem determinadas regras, porque o ETF pode ser tanto passivo, de seguir um índice, ou pode determinar regras. A gente ia falar dos fatores. Se você pegar empresas de pequeno valor e baratas, tende a bater o índice. Ou seja, você pode alocar num ETF que segue essas determinadas regras. A questão é que o ETF não é um gestor que está com uns 10 PHDs, que cobram super caro, não sei o que. Você tá meio que pega umas regras bem definidas que vão alocar custo baixo e diversificado. Então você consegue fazer uma gestão ativa seguindo essas regras através dos ETFs. Então não é simplesmente a gestão passiva indexada. Aí a gente pode depois entrar no mérito. Melhor gestão passiva indexada ou os ETFs através dessas regras? Mas aí é assunto para outro vídeo. E como é que você está vendo, já que a gente está falando de crédito e de você não tentar acertar o olho da mosca, Exato. Essa busca da turma por crédito privado? Então, e você vê os BOs que dão aí, né? Que a galera fica comprando crédito privado, estoura a bomba e como é que fica? Nos ETFs você consegue estar exposto no crédito privado, só que está super diversificado. E pode ser que um desses ativos dê em BO sair na notícia, mas como está super diversificado, não tem tanto impacto. Então, por que você vai querer ficar fazendo essa gestão de selecionar os ativos específicos, sendo que você pode, num produto com custo muito baixo, ter essa diversificação? E sobrar mais tempo para você focar mais no Valor Pro, subir de carreira, ganhar mais e ser o CEO do Valor Pro. É isso que tem que focar sua energia e não ficar selecionando ativos específicos. Estamos aqui com o Luiz Fernando Roxo no Advisor Talks. Queria aproveitar esse ambiente aqui para jogar uma provocação. IA vai substituir o assessor de investimento? Vai. Vai sim. Na verdade, eu acredito que vai substituir aqueles medíocres, né? Aqueles que, de fato, não estão exercendo essa nobre atividade da assessoria, da qual eu fiz parte de tantos anos, de uma maneira nobre, elevada. Então, aqueles que são só mais um, fazem o que o script manda, vão ser substituídos, porque a IA faz o que o script manda melhor do que uma pessoa, Mas eu acho que aquele assessor que usar a IA para se desenvolver, que também já tem princípios, valores elevados, conhece, tem se dedicado ao investimento, a gerar valor, eu acho que esse cara vai ser potencializado. E onde está a importância da pessoa no processo de investimento? Então, o investimento, ele é personalíssimo. Não existe a carteira certa, existe a carteira certa para aquela pessoa, naquela condição dela. E eu desenvolvi um perfil de investidor que é um pouco mais rico do que aquele da B3 normal e da CVM. Hoje a B3 e a CVM, ela considera mais ou menos o teu conhecimento e a sua experiência e a sua aptidão a risco, A gente lá na Rochedo, a gente primeiro quer saber quanto o cara tem por semana para se dedicar ao investimento, que é estudar e executar. Também quanto essa pessoa já tem de conhecimento, também quanto essa pessoa tem de dinheiro e quanto essa pessoa tem de aptidão
à volatilidade e ao drawdown, que são coisas distintas. Então, esse perfil de investidor, por exemplo, ele traz o quanto o investidor é distinto do outro e o quanto o que ele precisa e o que vai funcionar para ele é personalíssimo. Então, nesse sentido, é necessário uma pessoa que converse com ele, que entenda a idiosincrasia da situação econômica, financeira dele naquele momento. Então, a pessoa sempre vai ser necessária, sempre vai ser o centro do processo de investimento. Eu acho que muitos investidores ainda vão precisar conversar com alguém, ter uma interface com uma pessoa real que ela confie. Mas a IA vai cada vez armar, potencializar, dar ferramentas maiores para essa pessoa que sempre será necessária. E como as carteiras são de fato personalíssimas, é muito importante que o assessor que vai orientar essa jornada desse investidor, ele esteja preparado. Então, a IA, ela vai substituir, ela é fundamental, ela muda o jogo todo, mas ela deixa a pessoa mais importante ainda. E você comentou de formas de interpretar o risco. Uma coisa é volatilidade, outra coisa completamente diferente é drawdown. Perfeito. Então, quanto você aguenta ver aquele ativo caindo. E tem um outro ponto aí que é um risco quase invisível, que é o risco de crédito. E que a gente tem visto ele emergindo sem que as pessoas vejam. Aquele risco que dá certo até dar errado. Como o investidor pode ficar mais atento a esse tipo de situação e até mais, né? Como ter uma carteira de fato aderente ao seu perfil, não desconsiderar esses riscos que são que passam mais despercebidos. Sim. Na hora de montar seu portfólio. Perfeito. Considerando que a gente tem 8 naturezas de risco para um investimento, os riscos ocultos, muitas vezes eles estão muito mais presentes do que os riscos visíveis, né? Então, quando você vê um investimento, uma promessa de um CDB a 140 do CDI, quando você vê a promessa de um fundo que rendeu 30%, 40% ao ano, é importante você se questionar aonde está o risco oculto. E o risco de crédito é um dos principais. Por quê? Porque ele não aparece até o dia que ele aparece, e no dia que ele aparece é tarde demais, porque não vai gerar volatilidade na carteira, vai gerar drawdown, é perda garantida. E esse é o perigo de um portfólio. Uma carteira que seja flexível, que tenha volatilidade, ela é uma boa carteira. Uma boa carteira tem que ter volatilidade, mas você ter um ativo lá dentro que ele é binário, ele uma hora está marcado a um valor altíssimo e no minuto seguinte houve um calote e o ativo vale zero, esse risco oculto ele tem que ser desbravado, ele tem que ser mostrado, ele tem que aparecer, e a complexidade dos investimentos vai fazer com que mais riscos ocultos existam, mas a IA, que foi do tema, né, que eu conversei aqui hoje, a IA vai ajudar quem souber fazer as perguntas certas para descobrir esses riscos ocultos. Então, por exemplo, olha, haja como um grande especialista de risco e me descubra quais os riscos ocultos que esse meu assessor me mandou aqui nessa sugestão. Poxa, virá uma riqueza de coisas que, de fato, inclusive o risco de crédito, além dos outros riscos ocultos, vão poder ser revelados para os investidores que souberem fazer as perguntas certas. Estamos aqui com o Bruno Stein da Galápagos, diretamente do Advisor Talks, aqui esse evento com os principais participantes do mercado financeiro. E você, Bruno, tem levantado um assunto que eu acho interessantíssimo, que é justamente o uso dos ETFs para fazer a gestão e considerar o portfólio dando mais peso, né, bebendo lá de Sharpe 92, dando mais peso para Asset Allocation do que em seleção de ativos específicos. Agora, uma provocação que tenho trazido com a turma é que o olhar para o ETF tende a ser muito pautado no investimento passivo, numa forma antiga de pensar, que eu vou comprar só o índice total de mercado. Então vou deixar para você explicar muito melhor que eu. Existe gestão ativa de ETF?
Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. Quando eu entrei nesse mercado de ETF lá em 2010, 2008, 2010, que eu estava na BlackRock na época, né, que é uma das grandes líderes e pioneiras aí desse mercado, essa era uma grande discussão. E na verdade, e naquela época já tinha uma conversa muito clara de que você pode fazer gestão ativa usando ETFs. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer com isso os maiores clientes dos ETFs há 20 anos, e continua até hoje, são os gestores ativos. Então dentro dos multimercados, dos hedge funds, dos fundos soberanos, dos grandes endowments nos Estados Unidos, por exemplo, e fundos soberanos do mundo todo, eles usam muito ETF. Então acho que essa é uma primeira questão. O que o mercado acabou evoluindo em termos de terminologia, né, que no começo chamava ETF é gestão passiva. Hoje em dia está falando que o ETF é gestão indexada. Né? Então, a partir do momento que você monta um índice, você consegue fazer essa colocação. Então, esse conceito de que o ETF é uma gestão passiva realmente não é mais verdadeiro. O ETF virou uma gestão indexada. Então, tudo aquilo que você pode fazer um índice, e hoje com inteligência artificial, computação quântica, etc., você consegue fazer algoritmo de quase tudo, né? Você acabou conseguindo criar ETFs para fazer muita coisa. Então, acho que essa é uma questão. O ETF ele é uma maneira simples, barata, direta e padronizada e líquida, porque ela é listada em bolsa, de você fazer a exposição que você quer. E isso pode ser usado para gestão passiva e pode ser usado para gestão ativa. Então, acho que o mercado efetivamente evoluiu nesse sentido. Você tocou no assunto de ETF como um instrumento barato e líquido. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, algumas construções de ETFs de renda fixa que se baseiam, por exemplo, em títulos públicos. Certo. Onde entra aí, nesse caso, a vantagem de operar via ETF, em detrimento, por exemplo, de você carregar uma posição em títulos públicos diretamente? Que aí depende muito, né? Se você sabe exatamente qual é o título público que você quer fazer, eu acho que você pode operar diretamente no título público, sem dúvida. Mas, por exemplo, o ETF de renda fixa com títulos públicos, né, que a gente tem, por exemplo, que são as LFTs, ele serve, por exemplo, para você... Imagina que você está gerindo 5 mil carteiras e você quer implementar a mesma operação nessas 5 mil carteiras. Né? Você não vai ter lote para fazer título público de uma forma eficiente para 5 mil carteiras. Então, nesse caso, você consegue fazer via ETF. Você junta todos esses 5 mil trades num ETF e faz os trades no ETF, onde você tem um tamanho maior e consegue preço melhor, execução, agilidade, custo de transação menor. Então, sob esse ponto de vista, de novo, tudo depende. Se você sabe o que você quer tradear e tem volume para tradear os lotes eficientes, você pode fazer direto, não tem nenhum problema. Né? Dentro do ETF, você tem vantagens em relação a essa execução. Como funciona, por exemplo, nesse caso, tributação? A gente sabe, por exemplo, o fluxo, no Brasil a gente tem estruturas regressivas de imposto, então se você saca antes, você vai pagar mais, etc. E quando a gente olha para um ativo negociado em bolsa, essa estrutura que foi pensada para ações perde o sentido. Como tem sido esse ajuste em tributação para encarar esses desenhos de ETF? Essa é uma pergunta que precisa de algumas questões importantes. Então, o ETF de renda fixa, apesar de ser negociado dentro da Bolsa, ele tem uma regulamentação específica, tanto da CVM quanto da Secretaria da Receita Federal. Então, ele é tratado, sob o ponto de vista de tributação, existem os ETFs de renda fixa e existem os ETFs de renda variável. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, no ETF de renda fixa, você tem 2 tipos de tributação que dependem da composição do índice. Se o índice tem um prazo médio de carteira baixo, abaixo de 2 anos, você vai ter uma tributação de 25%. Se o índice tem acima desse prazo médio, você tem 15%. E tem algumas vantagens importantes, que por exemplo, não tem IOF de curto prazo no ETF de renda fixa e não tem o Come Cotas também. E isso faz uma diferença grande. Então, assim, mas por outro lado, por exemplo, você tem alguns títulos aí que são isentos. Né? Estes mesmos títulos dentro de um ETF, para quem compra esse ETF, não necessariamente são isentos. Então, acho que tem que olhar isso de forma muito clara. Mas se você está comprando um título que tem uma tributação
e essa tributação ela é decrescente, dependendo do tempo que você ficou com esse ativo lá, o ETF ele é super mais eficiente porque ele não tem essa questão do come cotas, ele não tem essa questão da regressibilidade. Né? Agora, voltando, olhando lá mais para os ETFs de renda variável agora, a gente tem capacity no Brasil para rodar de maneira saudável o ETF seguindo diversos índices, sem que os próprios reajustes de posição mecanicamente afetem os preços das ações? Tem, sem dúvida, porque quando você monta, o segredo do ETF está na montagem do ETF e está na montagem do índice. Então você tem uma regulamentação muito específica que determina tudo isso. Não é tudo que você pode colocar no índice, nem tudo que você pode colocar no ETF. Então quando você faz o critério desse índice, você já leva em conta essa questão da negociabilidade. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: existe uma regra no mercado que você não deveria operar mais do que 20% de um ativo para não mexer o preço dele. Né? No caso do ETF, você consegue negociar 3, 4, 5 vezes o que ele negocia na média sem mexer preço. Por quê? Porque o que interessa é lá embaixo no ativo subjacente. Quando você monta um índice, você vai ter um percentual de várias ações. Né? O que vai determinar qual é o limite de negociação desse ETF? Na verdade, é a ação de menor liquidez, só que ela normalmente tem 0,1%, 0,2% do índice. Então, quando você negocia o ETF, o que você está negociando aqui é muito dentro dos 20% da ação. Então, a resposta simples é, você leva tudo isso em consideração quando você monta o índice. Então, por isso que um dos segredos, o maior segredo do ETF está na montagem do índice. Se o índice não é bem montado, você pode sim ter problemas. E, aproveitando essa questão da montagem e se o índice é bem montado ou não, uma tendência que lá fora começou a surgir especialmente para os investidores institucionais é do Direct Indexing. Então você cria o índice para atender um determinado investidor institucional. A gente já tem movimentos disso aqui no Brasil ou isso é sonhar longe demais? Não, já tem. Eu acho que tem várias fundações, por exemplo, que quando fazem a sua política de investimento, né, uma vez por ano eles fazem um estudo super avançado de fronteira eficiente, de etc. Algumas fundações colocam dezenas, às vezes centenas de classes de ativo na simulação, e as classes de ativos são os índices, né? E eles rodam isso e depois eles colocam isso em prática. Então, várias vezes você tem essa questão, né? Agora, o self-indexing, se você parar para pensar hoje, como, por exemplo, quando a gente está falando hoje em dia, de capacidade de inteligência artificial, capacidade de processamento, que nada mais é do que uma aceleração quântica de técnicas matemáticas que já existem há muito tempo. Mas faz toda a diferença no mundo. Porque no limite hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui você começa a ver isso acontecendo, você já consegue, através dessas regressões a uma velocidade muito grande, de rede neural, etc., você consegue decompor esses fatores do que você está colocando e você consegue colocar um índice que replica esse negócio de uma maneira muito eficiente. Então, você tem hoje no Brasil já gente olhando esse tipo de coisa. É muito menos sofisticado do que lá fora, até porque você tem muito menos fatores de risco envolvidos no Brasil, né? Uma carteira no Brasil é muito mais simples do que uma carteira lá fora. Mas se você pegar, por exemplo, alguns single family offices, né, que são basicamente hedge funds enormes, né, e que investe muito lá fora, essa tendência já existe de uma forma muito clara. Mas eu acho que o mais interessante disso é pensar em tokenização. Se você pensar em tokenização, o que a tokenização vai permitir fazer? O que é a tokenização? É pegar qualquer ativo e transformar numa coisa fungível e negociável dentro do blockchain. Né? Grosso modo, é muito mais complexo que isso, mas essa é uma simplificação que faz sentido. Na hora que você faz isso, você poderia, no limite, ter um benchmark para qualquer um de nós. E através hoje dessas capacidades computacionais, isso não é difícil fazer. Né? É claro que o difícil e aí é que eu acho que a gente vai demorar muito tempo, não só aqui, mas nos Estados Unidos, para chegar nesse ponto, o difícil é a assimetria de informação. Né? As pessoas, o mercado é montado para atender todo mundo, né? E não para atender o mais sofisticado, né? Então, mas essa é uma reflexão mais de longo prazo. Eu tenho até uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: a tokenização no limite, ou seja, quando ela chegar no seu máximo, ela elimina qualquer necessidade de qualquer produto financeiro. Você não precisa de um ETF, você não precisa de um fundo mútuo.
A tokenização, no limite da história, ela é isso aí. Qualquer um compra qualquer fração de qualquer coisa em qualquer lugar. Só que a gente está muito longe disso acontecer ainda, né? Até porque, né, a grande maioria da humanidade quer contato com outro ser humano, quer conversas de acolhimento, de empatia, de emoções. As pessoas não tomam decisões como máquinas, né? Então, assim, aí é uma discussão super filosófica, muito interessante, mas o importante disso é a gente trazer para a gente. Já é possível fazer isso, já tem gente olhando para fazer isso, principalmente como insumo de tomada de decisão, né? Então, que é o que a gente sempre brinca, né? Que a inteligência artificial, né? O machine learning, né? O segredo da inteligência artificial é você devolver para a máquina um trabalho que sempre deveria ter sido feito por máquina, né? E para que a gente faça o trabalho que o humano deveria fazer, que é tomar decisão, que é ter insights, que é ter inovação, que é pensar em formas diferentes de fazer as coisas e não ficar seguindo o padrão o resto da vida, porque se a gente ficasse seguindo o padrão o resto da vida, a gente continuava morando na caverna, né? Estamos aqui no Advisor Talks, né, com uma das pessoas responsáveis por colocar esse evento no ITS, para trazer a gente aqui no evento. A gente tem aqui discussões importantíssimas sobre esse mercado. E no momento, bastante destaques. A gente viu o mercado financeiro crescendo aos ombros do crédito privado. E os primeiros problemas em crédito. Como é que tem sido essa evolução? Quais são as perspectivas para 2026 na intermediação e no assistente? Primeiro, agradecendo ao Felipe aqui, o apoio para e o evento justamente para trazer um ambiente independente. Né? Hoje o Brasil está muito carente de nossos espaços independentes para a divulgação de todos, principalmente para o profissional de investimento, seja ele assessor, consultor e também gestor de carteiras. Né? E a gente vê uma evolução muito grande, principalmente com o advento das novas instituições importantes, principalmente com a crédito da CVM, mas também a resolução dos negócios, estude, recentemente, bastante. Né? É um modelo, de certa forma, já mais maduro lá fora, é que o brasileiro está começando a conhecer. Mas justamente quando a gente viu esse modelo acontecendo, mas ainda mais transparente, ainda mais visível, principalmente os conflitos de interesse. Os modelos certos do mercado, ainda mais principalmente é importante o investidor, o cliente entender onde mora, né, principalmente não só o retorno, onde se potenciais conflitos, mas principalmente o risco. Né? Você fala assim, primeiro, olha para o risco. Aconteceram alguns casos, infelizmente no Brasil, agora, 2025, há diversos casos, mas que a gente, assessor profissional de investimento, acabou elevando o risco do investidor, mas não necessariamente traduzindo em melhores retornos. Né? Então, isso, infelizmente, alguns investidores acabaram traduzindo por isso, prejuízo, né, que poderiam ter sido diminuindo, né, o famoso conceito básico, né, diversificação de portfólios. E aí surgem também, não só profissionais, mas também produtos mais acessíveis, né, com custos mais baixos. Acho que é uma grande evolução até, estava falando com um profissional de gestor de ETFs, né, recentemente, e falou o seguinte, o ETF não popularizou no Brasil nos últimos 20 anos, mas acelerar um ótimo serviço de base ali da Advisor Talks, essa relação da é principalmente porque o ETF é um produto mais barato, mais acessível e que traz pouco retorno na distribuição. Né? Como tem pouco retorno na distribuição, não vai ser distribuído. Como o investidor brasileiro tem pouca educação financeira, quem fazia a educação financeira é o distribuidor, e o distribuidor exatamente. Então, a gente vê uma rápida evolução, ainda um percentual muito baixo. Certamente essa é uma das indústrias, um dos segmentos que vai crescendo muito forte ao longo desse tempo. Né? Então, como você colocou assim, a gente começou a ter uma alocação muito forte em crédito privado, né? Não quer dizer que seja um ruim, até eu vou colocar aqui os pós. O pó é que é ruim, o pó é um baita produto, ele é muito comum nos Estados Unidos, fora do Brasil. Ele é um baita produto, né? Só que tem um conflito, principalmente que a gente chama nessa distribuição. Né? Bom, acessar o mercado sempre internacional, de uma forma estruturada, mas acontece que a economia acabou sendo alocado demasia nas carteiras por conta desse conflito, dessa distribuição, né? E acabou levando risco nas carteiras. Né? Isso hoje que a gente vive, por exemplo, tem muito investimento pessoal e tem muito
a participação de crédito privado. De novo, crédito privado é bom, ele é muito bom, mas dentro de uma gestão do portfólio, uma gestão do risco, né? Então, certo limite, qual a qualidade desse crédito, são ações e aí quando vem um sistema de crédito, você diz, bom, peraí, uma construção de crédito, uma operação, mas eu gosto muito de operação também, e é um pouco desse assunto, o ponto, infelizmente, eu acho que eu não e esse é o debate do ano mais oportuno. Qual é a solução financeira, mas que traga oportunidade para o assessor, para o investidor, mas principalmente os melhores serviços para o cliente. Vou aproveitar que você, como eu, gosta da academia e não é de pegar peso, você dá para sentar para isso ficar um pouco fora. Porque a gente já tem olhado lá fora, o rendimento que eu uso passivo tem reforçado bem. O S&P 500, por exemplo, o X7, né? Você aumenta o valor do mercado, chama essas ações para dentro do índice, aumenta o peso do índice, força a compra. Os colecionistas de Apple, isso tem dois impactos, a gestão da companhia, mas o próprio aumento de bem no mercado. E o mercado como nosso, em que a gente tem uma liquidez relativamente pequena, então o fluxo de movimento puxa muito o preço. A gente está preparado para ter um mercado dominado, entre aspas, por inteiros? Essa é uma pergunta que talvez a gente vai se responder nos próximos 10 anos, assim espero, né? Mas com certeza vai mudar muito. Agora a gente lembra também, primeiro, infelizmente, nos últimos 4 anos, a gente teve uma redução do nosso mercado de capitais quando eu falo de ações, né? A dívida continua sendo muitas emissões por fora. Agora o mercado de ações diminuiu, infelizmente. Acho que a grande boa notícia aqui, se tudo der certo nos próximos 2 anos, a gente tem taxa de crescimento menor no Brasil, que vai estimular o assessor, o consultor, o cliente a repensar seu negócio. Né? Mas lembra também que ETF, de forma massiva, acho que até fiscalmente, né, justo, a gente consegue, através aqui da B3, da sua plataforma de preferência, acessar diversos mercados. Mas o mercado que faz, hoje você olha assim, acabou sendo uma oferta de 25, por exemplo, ouro, né? Como é que investe em ouro? A gente tem diversas alternativas, baratas, dinâmicas. Você consegue acessar, por exemplo, o cara de tecnologia nos Estados Unidos, acessar a Serve, acessar a Sequoia, acessar empresas fornecedoras das empresas maiores, né? Quero acessar um mercado específico, norte-americano, um mercado de saúde, de saúde. Você consegue aqui através da GEPS, né? E vejo uma evolução desse mercado muito forte. Então, certamente, até ouço dizer que, rapidamente, o investidor final, com essa nossa entrevista, daqui a 2, 3 anos, ele não vai ter mais um portfólio de ativos, vai ter um portfólio de ETFs, bem diversificado, muito calibrado, custo muito baixo, mas com retornos muito bons. Tá? Você vai ter um ETF de bolsa americana, um ETF de bolsa brasileira, um ETF de renda fixa americana, tudo aqui no Brasil. Né? Então, eu vejo essa evolução e claramente a gente tem muita oportunidade, isso acaba trazendo um produto acessível, barato, e principalmente aquilo que era o conceito de diversificação. Você comentou de investidor, mas eu vou até explicar um pouco mais aí, pegar mais no pé do fundo de pensão. O investidor institucional deveria olhar muito bem isso, e aí você me faz o Direct Index, né? Você quer personalizar a própria, para justamente até impedir a arbitrariedade, né? A gestão institucionária. Então, o portfólio que responda aos riscos do mercado, que seja barato e que você dê margem de manobra a alocação de interesse mais vezes. Com certeza, a pessoa física, nós investidores, vai mudar, porque nós vamos mudar completamente a nossa alocação, mas vai fazer com que os institucionais também repensem, né, só para a própria equipe de gestão. Talvez não precise de uma equipe de gestão tão grande, pode ser uma equipe de gestão mais leve, tá? Que a gente terceirizar, né, através de e aqui fazer uma ótima provocação também. Acredito também que os próprios gestores, ao colocar sem ativos, eles vão ser mais exigidos, vão ser mais cobrados, né? Porque a gente vai ter também ETFs competindo com eles.
Nós vamos ter que ter melhor gestão de risco, mais informação, ter diferencial, tá? Para ter esse produto diferencial. Eu vejo uma evolução, isso traz qualidade, crescimento para todo mundo, para todos os investidores. Então, esse é um ponto só que a gente protege aqui. Mas com certeza, a gente tem está no processo de transformação financeira, esse processo de instrução. A gente está só a velocidade que vai acontecer. Né? A gente vai virar uma Europa, que é 100% do advisory, 5 anos, 10 anos, 50 anos. Esse processo de transformação já está. Sempre um prazer encontrar com ele, obrigado. Estamos aqui diretamente do Advisory Talks, aqui são os principais congressos para profissionais de mercado financeiro aqui no Brasil, e a gente tem o prazer de encontrar um grande amigo do prazer é meu estar aqui falando aqui do Valor Pro. Estava palestrando lá dentro, né? Foi um dos primeiros speakers aí do dia. Esse tema que está todo mundo olhando com atenção, que é justamente desenvolvimento do mercado casado e de consultoria. A gente tem visto recentemente problemas mais estruturais dessa questão. Como você vai usar a estrutura de regulação para tentar alinhar melhor o cliente. Agora, tem uma questão profissional. Você como quem está, digamos, por trás da plataforma, como pilotar a turma que está ali para que ele, de fato, olhe o interesse do longo prazo. Acho que a gente tem que... A instituição financeira, ela é mais experiente, ela tem mais controle, ela precisa dar uma funilada, botar um guarda-reio ali, do que o consultor, do que o assessor vão fazer, para garantir que ele não vai ter aquela tentação, né, de ter aquele conflito de interesse que é tão falado por aí. O conflito de interesse é esse que tem dos dois lados, né? Porque aí a gente prefere ficar no meio do caminho, eu prefiro ficar do lado do cliente. Porque às vezes a assessoria é melhor para o cliente, às vezes a consultoria é melhor para o cliente. Às vezes a assessoria é mais barata para o cliente, às vezes a consultoria é mais barata para o cliente. E a gente quer estar no meio, a gente quer dar as duas opções, mas sempre controlando o que está acontecendo na ponta, porque é normal. O assessor, às vezes, no dia a dia dele, o consultor, ele está ali preocupado em pagar as contas dele, preocupado com o futuro do país, preocupado com o nascimento do filho, e às vezes ele tem a tentação, ele pode ter a tentação de não pensar no cliente primeiro, e a função é da instituição financeira. A gente tem que zelar para que o cliente seja colocado em primeiro lugar e que a gente pense nessa relação. Aí, falando em instituição financeira, nós somos os primeiros grandes players a fazer o movimento de trocar o modelo de ser um assessor ligado à corretora para ser uma corretora dentro do outro ecossistema, tem o BTG, mas ser uma corretora independente. Exatamente. Você sente de diferença? E quais foram os principais dificuldades? Você comentou a história dos 8 ou 9 dias, né? Que ainda era cedo. Era cedo. As principais dificuldades na hora de migrar o modelo. É caro botar uma corretora profissional. É caro. Você entra num regime de CLT, você tem todo um trabalho de compliance, você tem todo um jurídico, todo um financeiro diferente, toda uma legislação histórica, você passa a ter que ter, isso é caro. Né? Do outro lado, você também consegue verticalizar produtos que o assessor não consegue. E a gente fez esse movimento porque a gente acreditava que estava muito desequilibrado isso daí. As instituições financeiras estavam ficando com uma parte muito grande das taxas e do lucro e estavam espremendo os clientes e os assessores. E ao espremer os assessores, as plataformas estavam gerando conflito de interesse. O assessor ia atrás de produtos ruins, que eram os únicos que pagavam taxas altas, porque a instituição financeira estava ficando com toda a taxa para ela. Então a gente acreditava que dava para fazer diferente, dava para todo mundo ficar equilibrado nessa relação, e foi isso que a gente sempre A gente tem escutado muito sobre esse caso. Olha, o produto é commodity, os principais plataformas vão ser os principais problemas.
muitas vezes nós vemos o ideal seria olhar a carteira primeiro por asset allocator, assim por diante. Nós vemos que se atrai muito na primeira conversa que acontece. Então, como capturar novos clientes para trazer nesse contexto de hoje? Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho de educar o cliente, né? Essa migração aí para a consultoria, para o space, já é um educacional importante que a gente está fazendo com os clientes, para que eles entendam que a alocação vem primeiro, o produto vem depois. Apesar do produto muitas vezes chamar a atenção primeiro, né? A gente até pode chamar a atenção do cliente pelo produto, mas depois a gente tem que educar entender como o produto. Você não pode alocar todo o capital do produto. Esse produto é muito bonito, muito legal, mas ele não deveria ser mais que 5% da sua carteira. Essa é a nossa função. Vai ter que chamar atenção, mas a gente precisa prezar antes pela alocação. E aí a maneira de trazer esse cliente fala mais. Eu acredito que nós temos que ser missionários do mercado financeiro.